O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A primeira leitura do livro do Gênesis, a história das origens, poética e imemorial, faz no versículo 5 desta primeira leitura uma reminiscência do capítulo 1 do livro do Gênesis. É assim que raciocina o pensamento hebraico. Destacam-se palavras cujo significado se aprofunda e ecoa. No primeiro capítulo do referido texto se diz: Adonai, o Senhor, viu que era bom. Viu que era bom, viu que era bom. Ao criar o ser humano, viu que era muito bom. Agora, 5 capítulos depois, atravessado o drama da existência humana, o texto nos dá a conhecer, unindo a beleza dos 2 relatos, esse desafio do Senhor que vê o que não é bom, é ruim, a maldade no coração dos homens, a maldade dos seres humanos e os projetos do seu coração. Aqui é o lev no hebraico, ou seja, aquilo que nos caracteriza como seres humanos, o que temos de mais pessoal e íntimo. É assim que a Bíblia diz ao referir-se como coração, ou seja, a intimidade, a pessoalidade do homem tende para o mal o tempo todo. Tendência, não é? Uma imagem muito plástica para dar a entender o que esta tendência é humana. Quando nós vamos pregar alguma coisa na parede e assim damos uma martelada desajustada no prego e ele então entorta, o martelo vai ter que ser batido continuamente naquele prego, porque cada vez que se bate nele, ele entorta. É uma imagem muito plástica para que a gente consiga entender o que essa tendência humana, portanto nossa, minha e sua, para o mal. A perspectiva bíblica apresenta isso com uma expressão Yetzer Hara, ou seja, este impulso, esse instinto, essa inclinação humana a vivermos no estado de devoramento, sendo guiados pelos nossos desejos, quase como que no impulso animal. Lembra-se ontem, não é? Da leitura que fazíamos, Gênesis 3, sobre Caim. Portanto, é a respeito disso que fala esta primeira leitura. Aqui, falando de inclinação, de jardim, lembro-me do vilão de minha peça preferida de Shakespeare, que é o vilão Iago, a peça Otelo, onde em algum momento da peça, vendo a engenhosidade, Iago é um vilão astuto, assim como acontece aqui e acolá em nosso prédio, na repartição pública, no conselho pastoral da igreja, pessoas que têm um gozo no sofrimento dos outros. Iago é perguntado por uma pessoa no momento da peça: Iago, você deve ter nascido sobre grande auspício. E ele diz: nada disso. O corpo humano é como um jardim, a alma é como um jardineiro. Nele floresce aquilo que nós cultivamos. Ou seja, o que Iago está dizendo é que nós, enquanto seres humanos, nossa alma, nosso leve,
Nosso coração é como um jardineiro que vai florescendo pouco a pouco aquilo que cultivamos. Podemos cultivar coisas boas e assim corresponder ao projeto de Deus, ou cultivar coisas más, caminhando no sentido diverso daquilo que Deus espera para a nossa vida. Aqui no versículo 6 e no versículo 7 desta leitura, se diz durante 2 vezes que o Senhor se arrepende, vendo esta maldade, esta inclinação do homem que se torna um mau jardineiro, cultivando coisas más. Aqui, claro, evidentemente, não podemos ler esse arrependimento na perspectiva de um Deus que não sabe aquilo que faz, ou que irá castigar por pura punição ou descontentamento. Temos que ir à etimologia, é sempre importante. O que está no hebraico é naham, ou seja, não é como o arrependimento no sentido de fiz uma coisa errada. Aí é o shuv. O arrependimento aqui é no sentido de um pesar profundo. O Senhor Deus vê a maldade, sente um pesar profundo, uma dor no seu coração por ver obscurecer-se o seu projeto. Quer dizer, causa uma tristeza no coração de Deus a maldade dos homens. E é isso que motiva o dilúvio. Antes do dilúvio, versículo 8, se diz que Noé, em sentido diverso, encontra graça aos olhos de Deus. Ou seja, Deus vê Noé, vê que é uma pessoa justa e o aprecia. Portanto, um homem que na sua integridade é segundo aquele modelo da criação ao qual todos nós somos chamados. Noé haverá de ser o jardineiro da nova criação. E após este encontro que experimenta com Noé, se diz do pedido de criar uma arca. Dentro desta arca está a unidade de vida, casais de animais, Noé e a sua família. No Antigo Testamento, temos que acessar esse texto em linguagem simbólica. A arca tem essa compreensão de um útero, entende? 40 dias chovendo, a arca, uma unidade de vida, as espécies humanas, o amor de Deus que não desidrata. 40 dias, 40 anos, 40 semanas da gestação. Então a arca é uma espécie de útero que é lida por nós, na perspectiva cristã, como aquilo que nos é concedido no batismo, não é? Os 40 dias do dilúvio, o povo que atravessa o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, num parto, parto da criação, parto do povo, parto da nossa salvação, quando nascemos na pia batismal, que é uma arca no útero da mãe igreja. O que decorrerá disso é a aliança que Deus faz com a humanidade inteira, com a humanidade inteira, na pessoa de Noé. Uma aliança que é unilateral. Um Deus que jura, vamos ver isso já adiantando, no capítulo 8, versículo 21 do livro do Gênesis, que nunca mais destruirá a criação, porque o homem tem inclinações ao mal desde o seu nascimento. Aqui é importante situar isso, porque Deus está no divã, Ele aprende algo, e que isso sirva de lição para a vida de todos nós, porque também temos atravessamentos, nos arriscamos ao amor. Amar, é isso que se diz, né? Nessa aliança que Deus irá tecer, é bancar o outro, sustentá-lo no seu desejo, no seu vazio e na sua falta. Portanto, Deus vai no seu narrando, na sua dor, como que entendendo, essa é a perspectiva poética do Antigo Testamento, que o ser humano é morada de desejos, de vazios, de faltas, tem uma inclinação má, e que Ele, o Senhor Deus, deverá sustentá-lo com a sua graça, não é? Todos nós, quando amamos, temos que amar apesar do outro. Quando o outro atravessa as nossas expectativas, temos que bancá-lo nos seus desejos, nos seus vazios e nas suas faltas, porque não tem a ver com o outro. O amor não é um investimento, é uma aposta. Não é uma dívida que a gente lança sobre os outros, é uma dádiva. Isso se inicia em Noé. Terminamos, claro, com um olhar sobre o Evangelho. Os discípulos estão discutindo sobre as suas faltas. Por que discutis sobre falta? Tendes o coração endurecido. Olha, leva a cardia, o coração endurecido. Ainda não entendeis, diz o Cristo. E que cada um de nós, então, irmão e irmã, veja aí
na sua briga inútil com a sua família, no seu condomínio, com seu colega de trabalho, com a sua vizinha, onde é que se encontra uma dureza de coração desnecessária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.